TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 28 de agosto. E nesta edição, o sindicato aprova estado de greve dos profissionais da educação de Petrópolis. Despejo da garagem da Turp é iniciado na cidade imperial. Defensoria garante medidas protetivas para ex-integrantes das meninas cantoras de Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o show do ilusionista Aquilo que Você Não Vê. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta sexta-feira, aqui nas telas da TV Correio da Manhã. E olha só, gente, após mais um recurso negado, o despejo da garagem da Turp Transporte começou na manhã de ontem, quinta-feira, dia 27 de agosto. Todo o processo aconteceu por conta da dívida com o proprietário do imóvel. E é importante lembrar que a Prefeitura de Petrópolis está como responsável pela empresa por conta da intervenção. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou mais um recurso da Prefeitura de Petrópolis, que teve como objetivo suspender o despejo da garagem da Turp Transporte. Diante disso, o processo de retirada da estrutura foi iniciado na manhã desta quinta-feira, dia 27 de agosto. A causa do despejo são dívidas com o proprietário do terreno. De acordo com a Prefeitura, a atual interventora da Turp, a dívida apenas de aluguéis se acumulava havia mais de um ano e ultrapassou R$600 mil. Esse passivo se soma a outras dívidas, além de questões trabalhistas e operacionais que comprometem a regularidade do serviço. A administração municipal esclareceu que todas as medidas jurídicas foram adotadas para que a base operacional localizada em Itaipava fosse mantida. Segundo a Prefeitura, o município só tomou conhecimento da ação quando houve a ordem de despejo. O Executivo ressaltou que a desocupação é uma operação complexa e não se resume à retirada de ônibus. O procedimento envolve o reboque de um grande número de veículos pesados, além da desmontagem, transporte e instalação de maquinário do setor de mecânica, equipamentos de apoio e demais estruturas essenciais ao funcionamento da empresa. Outro ponto destacado pela Prefeitura é que, neste primeiro momento, os coletivos estão sendo distribuídos entre as garagens da Castelânia e do distrito da Posse. O município também avalia, no período noturno, a utilização dos terminais do Centro, Correias e Itaipava como base de apoio. A intervenção ressalta que, em razão da complexidade da transição emergencial, algumas linhas podem registrar impactos ao longo de quinta-feira. Equipes da CPTrans estiveram nas ruas para acompanhar a operação, organizar a logística e adotar medidas para minimizar os transtornos aos passageiros. De forma preventiva, enquanto o recurso ainda era analisado pela Justiça, a intervenção já havia iniciado o mapeamento de terrenos em áreas próximas à atuação da empresa, buscando alternativas capazes de viabilizar a reorganização logística da operação. E ainda sobre esse assunto, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e seu presidente, Luciano Moreira, publicou um vídeo nas redes sociais falando um pouco mais sobre essa situação. Vamos acompanhar. Garagem da Turp. A gente tem que informar que a intervenção e a CPTrans só ficaram sabendo sobre a ação judicial que culminou na ordem de despejo da garagem da Turp há pouco mais de um mês. E que nos últimos 15 dias, de fato, quando essa ordem foi emitida, a gente esperava algum tipo de reavaliação desse prazo por parte da própria Turp, que é quem tem a responsabilidade pela manutenção da garagem e é quem tem a dívida de aluguel que culminou nessa ação de despejo, uma vez que não cabe a Prefeitura ou a CPTrans assumir essa dívida, saber lidar com ela e garantir o mínimo de operação necessária para que os seus serviços continuem acontecendo. Mas uma vez que essa ação de despejo culminou de fato numa necessidade de mudança da garagem, agora a intervenção e a CPTrans tem agido para buscar alternativas de local de estacionamento, manutenção e operação, controle operacional e administrativo
para toda a estrutura que essa empresa tem e também garantir que os impactos que certamente acontecerão na operação sejam os mínimos necessários. A gente espera estar informando mais ao longo do dia de amanhã, ao longo do final de semana, para que a gente mostre exatamente como ficará a operação em função das necessidades de redução. Afinal de contas, é necessário que a manutenção continue a fluir, continue a acontecer para que os ônibus possam continuar trabalhando e durante a mudança a gente não tem essa estrutura. Que isso fique bem claro, a intervenção continua trabalhando para garantir que o serviço aconteça com maior fluidez possível, com maior naturalidade possível, mas levando em consideração esse tipo de problemas, a situação fica realmente cada vez mais difícil, cada vez mais grave, e a gente continua trabalhando para fazer com que elas atendam às expectativas da população dentro daquilo que nos compete e aquilo que é possível ser feito. E para finalizar esse assunto, o Departamento Jurídico da Turp, por sua vez, publicou uma nota esclarecendo que a empresa segue normalmente com as suas atividades de prestação de serviço público à população petropolitana. A empresa destaca que a mudança de garagem vai representar uma economia de custos e uma readequação que pode proporcionar resultados financeiros positivos em escala. E agora, trocando de assunto, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, SEP, aprovou nesta quarta-feira o estado de greve dos profissionais de educação de Petrópolis. O reajuste salarial está entre as reivindicações da categoria. O SEP defende uma correção no salário de pouco mais de 13% de Petrópolis, enquanto apresentado uma proposta de 4,64%, com pagamento previsto somente a partir de janeiro. Outro ponto reivindicado pela categoria é a mudança no Vale Alimentação, paga atualmente através do cartão IP Social. A proposta de aumento do benefício é de R$ 100 para R$ 150. A situação dos enquadramentos funcionais está congelada, segundo o sindicato. A proposta da Prefeitura prevê pagamento para cerca de 100 servidores por mês, número considerado insuficiente pelo sindicato por conta da demanda existente. Diante dos fatos, o SEP aprovou o estado de greve dos profissionais de educação em Petrópolis, após a assembleia realizada nesta quarta-feira. De acordo com o sindicato, os profissionais também reivindicam o pagamento do piso nacional do magistério, além de melhorias na estrutura das unidades de ensino. Segundo o SEP, a falta de insumos nas escolas tem dificultado o desenvolvimento das atividades e o cumprimento das funções dos profissionais. A categoria ainda aponta preocupação com atraso no pagamento dos funcionários aposentados da rede municipal. É importante destacar que a reportagem procurou a Prefeitura de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E agora, trocando de assunto mais uma vez, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro obteve uma decisão favorável para as ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis. A terceira vara de garantias de Petrópolis deferiu integralmente os pedidos de medida protetiva de urgência apresentadas pela instituição contra o ex-regente e fundador do coral, Marco Aurélio Xavier. A terceira vara de garantias de Petrópolis atendeu os pedidos de medidas protetivas de urgência solicitados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em relação às ex-integrantes do coral Meninas Cantoras de Petrópolis. Os pedidos foram apresentados pela instituição contra o ex-regente e fundador do coral, Marco Aurélio Xavier, acusado por ex-integrantes de abusos sexuais, psicológicos e morais cometidos entre 1976 e 2016. Entre as determinações estão a proibição de manifestações públicas do acusado sobre o caso, as vítimas ou testemunhas, inclusive em veículos de imprensa e redes sociais. Em caso de descumprimento, poderá haver remoção do conteúdo, multa de R$ 50 mil, bloqueio do valor através do sistema de busca de ativos do Poder Judiciário e avaliação de prisão preventiva. Também foi determinada a proibição de contato, inclusive virtual, com vítimas, familiares e testemunhas, além da obrigação de manter distância mínima de 500 metros. O descumprimento pode resultar em multa de R$ 5 mil e prisão cautelar. A decisão determinou ainda a retirada imediata de todas as fotos das vítimas da página do Facebook Meninas Cantoras de Petrópolis e o congelamento e preservação pela plataforma Meta dos dados e metadados da página para garantir a preservação das provas digitais.
O caso veio a público após a revista Piauí publicar em junho e agosto de 2026 reportagens investigativas com denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-regente. Após a publicação, a Defensoria Pública realizou reuniões presenciais com as mulheres para colher depoimentos e avaliar medidas necessárias para a proteção e apuração dos fatos. Além da ação judicial, a Defensoria adotou outras medidas para contribuir com a apuração. A instituição comunicou os fatos ao Ministério Público e oficiou a Delegacia de Petrópolis para obter acesso às investigações, bem como a Prefeitura de Petrópolis para solicitar informações sobre as medidas adotadas em relação às políticas públicas e à rede de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso. Além disso, as escolas que sediaram o coral foram oficiadas para prestar informações e contribuir com a apuração dos fatos. A Defensoria também procurou a Ordem dos Músicos para verificar a existência de eventual processo administrativo relacionado à conduta ética e disciplinar do ex-regente. E agora, o Cefet Petrópolis está com inscrições abertas para as escolas públicas e privadas que queiram participar de visitas guiadas durante a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento será realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, com atividades acadêmicas, educacionais e artístico-culturais gratuitas. As escolas interessadas podem fazer o agendamento até o dia 7 de outubro ou enquanto houver horários disponíveis. Ao todo, serão oferecidas 16 sessões de visitas guiadas durante a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. No dia 20 de outubro, os horários serão 1h da tarde, às 3h da tarde e às 7 e 8 horas da noite. Já nos dias 21 e 22, as visitas acontecem às 8 e às 10 da manhã, à 1 e às 3 horas da tarde, às 7 e às 8 da noite. Cada atividade terá duração média de 1h30. Durante a visita, os grupos vão conhecer mais sobre o Cefet Petrópolis, passar pelas salas dos cursos e também poderão participar das demais atividades da CEPEX. O evento deste ano tem como tema Ciência Delas, que busca dar visibilidade à produção científica e tecnológica realizada por meninas e mulheres. As escolas interessadas precisam fazer a inscrição prévia pela internet. O prazo termina no dia 7 de outubro, mas os agendamentos podem ser encerrados antes, caso todas as vagas sejam preenchidas. Depois do encerramento das inscrições, não será mais possível agendar as visitas guiadas. Mas mesmo após o encerramento dos agendamentos, a CEPEX continuará aberta à visitação de escolas e de outros interessados. A programação é gratuita e reúne atividades voltadas à ciência, à educação e à cultura. Realizada anualmente em todas as unidades do Cefet RJ, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão tem como objetivo promover a integração, a reflexão e a aprendizagem. A proposta envolve a comunidade acadêmica e também a sociedade de Petrópolis e região. E agora, para finalizar a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje, nós vamos trazer um tópico que foi pauta aqui do Correio Petropolitano Debate durante essa semana. Isso porque acontece neste domingo, dia 30 de agosto, a Confraternização Espírita Petropolitana 2026, um evento que promete promover união, espiritualidade e conhecimento. O evento é gratuito e aberto para todo o público, que acontece na União Espírita Allan Kardec e vai contar com apresentações musicais, sorteio de livros e uma palestra de Rafael Papa sobre mediunidade. O evento vai começar às 9 da manhã, vai terminar às 13 horas. Nós vamos abrir o evento com o coral da UMEP, que vai cantar umas 6, 7 músicas. Depois da ambientação musical realizada pelo coral da União Municipal Espírita de Petrópolis, a UMEP, chega o momento da palestra com o psicólogo espírita Rafael Papa. O Rafael Papa, um palestrante, médium, escritor espírita, que vai falar sobre mediunidade. A edição da confraternização deste ano tem o tema Jesus e a mediunidade a serviço do amor. A programação do evento é gratuita e aberta para todas as pessoas, seja para aquelas que frequentam o meio espírita ou para aquelas que desejam conhecer mais sobre a doutrina. E depois vamos ter um grande período, 40 minutos de lanche, de coffee break, né? Que o pessoal poder se conversar à vontade, bater papo, abraçar, porque é uma confraternização, né? Após o momento de promoção da união e da convivência, os holofotes do evento voltam para Rafael Papa, mas desta vez por meio da interação com as pessoas presentes. O Rafael vai responder perguntas sobre o assunto que ele expôs
E no final nós vamos encerrar com uma banda espírita chamada Ecos da Alma, uma banda que eu chamo de pop rock espírita. O evento da Confraternização Espírita de Petrópolis busca promover a aproximação entre o movimento espírita e o restante da sociedade. Em 2026, a edição acontece na União Espírita Allan Kardec, que fica na Estrada Machado Fagundes, número 329, no bairro Cascatinha, em Petrópolis. E com essas informações, como já havia adiantado, nós encerramos a parte petropolitana do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda tem muito Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para algumas notícias das outras cidades da nossa região de cobertura fora Petrópolis.
Começamos com Teresópolis, que teve um dos piores desempenhos entre os municípios avaliados pelo Índice de Transparência e Governança Pública de 2026. A cidade marcou 52,8 pontos, recebeu a classificação regular e ficou na posição 12 entre 13 municípios analisados. O resultado representa uma queda de 10,4 pontos em relação ao ano anterior. Petrópolis aparece na quinta colocação, com 82,2 pontos. Em 2025, Teresópolis tinha alcançado aproximadamente 63 pontos no ranking de transparência. Neste ano, a nota caiu para quase 53, uma redução de aproximadamente 10 pontos. Entre as 6 dimensões analisadas, o pior resultado de Teresópolis foi registrado em obras públicas, com apenas 18,2 pontos. O quesito avalia a disponibilidade de informações sobre obras realizadas pelo poder público. A cidade também teve resultados abaixo de 70 pontos em transparência financeira e orçamentária, com 60,2, comunicação, engajamento e participação, com 53,8, administrativo e governança, com 52,9 e plataformas, com 61,8 pontos. Mesmo com a melhor avaliação justamente na dimensão legal, com 70 pontos, Teresópolis não conseguiu melhorar a classificação geral. A cidade terminou o levantamento na faixa considerada regular, enquanto municípios como Petrópolis alcançaram a classificação ótimo. O levantamento é do Instituto de Direito Coletivo, o IDC, com metodologia da Transparência Internacional. O Instituto não avalia de forma geral se uma prefeitura é boa ou ruim. A análise considera a disponibilidade e organização de informações públicas relacionadas à atuação dos governos municipais. Petrópolis aparece na quinta posição entre os 13 municípios avaliados, com 82,2 pontos. A cidade ficou apenas atrás de Rio de Janeiro, Búzios, Coatis e Rio das Ostras. A diferença entre Petrópolis e Teresópolis é de 29,4 pontos. Depois da cidade imperial, aparecem Macaé, Saquarema, Volta Redonda, Três Rios, Miguel Pereira, Campos dos Goitacazes, Teresópolis e Araruama. O resultado mostra uma diferença significativa entre os municípios da região serrana avaliados pelo índice e aponta os principais pontos de atenção de Teresópolis nas áreas relacionadas à transparência e à disponibilização de informações públicas. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ativou na terça-feira o destacamento de bombeiro militar em Paraíba do Sul. A unidade terá equipes de prontidão para atender ocorrências de emergência e passa a contar com uma base operacional permanente da corporação no município. O novo quartel de Paraíba do Sul dispõe de uma viatura multimissão, preparada para atendimentos de combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar. A unidade também conta com estrutura para equipes que vão atuar em regime de prontidão. Com a ativação do destacamento, Paraíba do Sul passa a ser o município de número 72 do estado do Rio de Janeiro a contar com uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros. Ao todo, o CBMERG possui 140 unidades distribuídas pelos 92 municípios do estado. Atualmente, 78% das cidades do Rio de Janeiro contam com a presença operacional do Corpo de Bombeiros. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Jonathan. E vamos agora para a nossa previsão do tempo com Gabriel Toledo. E olha, gente, o fim de semana vai ser de tempo mais estável e temperaturas mais altas em parte da nossa região de cobertura. A previsão indica sol entre nuvens na maior parte das cidades, com possibilidades de chuva pontuais, principalmente na região serrana. O destaque fica para as manhãs, que podem começar com nevoeiro em alguns municípios. Já as temperaturas sobem, com máximas que podem chegar aos 32 graus no centro-sul do estado. Mas agora, indo para a nossa previsão mais detalhada sobre o fim de semana, começamos por Nova Friburgo.
onde o sábado vai ser de sol com nevoeiro pela manhã e com pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu fica com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Já no domingo, o dia começa com sol e aumento de nuvens. À tarde, há previsão de pancadas de chuva. À noite, com muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Em Teresópolis, o sábado vai ser de sol com aquele nevoeiro, aquele russo, ao amanhecer. E ao longo do dia, as nuvens aumentam e à noite o céu fica com muitas nuvens também. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. No domingo, o dia vai ser de sol também com nevoeiro ao amanhecer. E à tarde e à noite, o tempo fica com muitas nuvens. Os termômetros variam entre 20 e 29 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado começa com sol e com nevoeiro ao amanhecer. À tarde e à noite, a previsão também é de muitas nuvens. A mínima será de 18 e a máxima de 29 graus. Já no domingo, o dia também vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. À tarde e à noite, o céu também fica com muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado vai ser de sol também com nuvens à tarde. À noite, o céu continua com muita nebulosidade, mas não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 31 graus, bem mais quente. No domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima vai ser de 20 e a máxima de 32 graus. E para finalizar nossa previsão para o fim de semana, em Três Rios, o sábado vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas também não deve chover. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 31 graus. No domingo, o tempo continua com sol e algumas nuvens durante o dia. E à noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima vai ser de 19 e a máxima de 32 graus. Então já sabe, o fim de semana vai ser de sol entre nuvens na maior parte da região, com possibilidade de pancadas de chuva em Nova Friburgo e manhãs com nevoeiro na Serra. No Centro-Sul, o calor ganha destaque com máximas de até 32 graus. Então, se for sair, vale ficar de olho nas condições do tempo e também não esquecer de se hidratar. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. E agora, chegando na parte de notícias mais gerais do programa de hoje, ideias desenvolvidas dentro do serviço público que se transformaram em soluções para facilitar a vida do cidadão foram premiadas pelo Governo do Estado neste dia 26 de agosto, no Transforma.RJ, Reconhecimento à Inovação 2026. No evento, 9 iniciativas desenvolvidas por servidores estaduais foram reconhecidas por tratar de enfrentar desafios do dia a dia da administração pública, com foco na simplificação de serviços, na redução da burocracia e na melhoria da gestão. Mais de 50 projetos de diferentes órgãos estaduais participaram da premiação, que foi idealizada pela Secretaria de Transformação Digital, pelo Proderj e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. As propostas contemplaram áreas como transformação digital, atendimento ao cidadão, modernização de processos internos e segurança pública. A premiação foi organizada em 3 eixos temáticos: simplificação de atendimento e participação do cidadão, eficiência administrativa e redução da burocracia e segurança pública. Entre as iniciativas premiadas está a digitalização do processo de regularização de edificações junto ao Corpo de Bombeiro. O projeto 100% digital, ele nasce de uma necessidade de aprimorar os processos de regularização de edificações. A partir dessa necessidade, nós iniciamos um estudo minucioso dos principais fluxos de processos. Somente em 2026, mais de 20 mil processos deixaram de tramitar em papel. O principal processo realizado pelo sistema também teve redução de 35% no tempo de tramitação. Nós focamos realmente no novo portal do requerente, que era uma ferramenta para permitir ao cidadão realizar todo o trâmite da edificação de uma forma totalmente digital. Na Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, o servidor Felipe Cordeiro de Paula foi premiado pelo trabalho de expansão da educação à distância.
Esse prêmio veio de uma forma muito grata, porque a gente está trabalhando de uma forma muito integrada com as equipes e a gente criou do zero essa educação à distância. A plataforma reúne 25 cursos de formação inicial e continuada, voltadas à qualificação profissional e à preparação para o mercado de trabalho. A gente tem professores, pesquisadores, a gente tem um acadêmico funcionando muito forte, fazendo interlocução com esses alunos em EAD, a gente tem um atendimento fazendo um acolhimento muito interessante na rede FAETEC. Então, receber esse prêmio é uma forma de dar um sinal de que estamos no caminho certo no nosso projeto. Outra iniciativa premiada na área da educação foi desenvolvida por Monique Peregrino, responsável pelo projeto de certificação digital dos alunos concluintes do ensino médio da rede estadual. E o nosso projeto foi a certificação digital dos alunos da rede. É um projeto que ele integra 2 sistemas, que é o Sistema Conexão Educação e o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. No terceiro eixo da premiação, dedicado à segurança pública, o policial militar Richard Torres foi reconhecido pelo desenvolvimento do Sistema Integrado de Radiocomunicação do Estado do Rio de Janeiro. Ela começou para as forças de segurança e evoluiu para uma rede de infraestrutura crítica. Hoje ela conta com 92 usuários em níveis estadual, federal e municipal. São 76 prefeituras, órgãos como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, dentre outros. E o Rio de Janeiro vai receber 32 novos médicos pelo projeto Mais Médicos Especialistas. Com a chegada dos profissionais, o Estado passa a reforçar o atendimento em 13 municípios. Além disso, os 63 médicos que já estão em atividade terão permanência prorrogada até fevereiro de 2027. A medida do Ministério da Saúde garante a continuidade do trabalho dos médicos especialistas que já atuam no Estado e amplia o atendimento à população. Os 32 novos profissionais vão reforçar a assistência em cidades como Niterói, Campos dos Goytacazes, Vassouras, Nova Iguaçu e também na capital. Entre as especialidades estão anestesiologia, cirurgia oncológica, cirurgia ginecológica, colonoscopia e ecocardiografia. A expectativa é reduzir os chamados vazios assistenciais, principalmente no interior, e diminuir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Em todo o país, o projeto Mais Médicos Especialistas já alcança 2.000 profissionais. Cerca de 52% deles atuam no interior. A prorrogação vale para médicos do primeiro ciclo que cumprirem os requisitos de aprimoramento, serviço e situação administrativa, além de manifestarem interesse em continuar no programa e receberem a aprovação dos gestores locais. No estado do Rio, o Ministério da Saúde também financia bolsas para 4.893 residentes em saúde. Desse total, 3.668 estão em programas de residências médicas e 1.225 em residências de área profissional. O investimento federal em residência médica também aumentou nos últimos anos, passando de 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2023 para 3 bilhões e 300 milhões de reais em 2026. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu mais de 57 mil medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência entre janeiro e julho deste ano. O número é 43% do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esses dados são do Observatório Judicial de Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Justiça do Rio de Janeiro ampliou em 2026 a atuação no enfrentamento à violência contra a mulher. Entre janeiro e julho deste ano, os magistrados concederam 57.498 medidas protetivas de urgência em todo o estado. No mesmo período de 2025, foram 40.201 medidas. O aumento, no entanto, foi de 43%. Os dados atualizados até o dia 20 de agosto mostram também que o Judiciário Fluminense realizou 12.508 audiências e proferiu 48.506 sentenças relacionadas aos casos de violência contra a mulher. O crescimento das medidas protetivas ocorre em um cenário de aumento dos registros de violência doméstica no estado. Entre janeiro e julho, foram distribuídos 59.834 novos processos relacionados à violência contra a mulher.
O número é cerca de 10 mil maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 49.711 casos. Do total de novos processos deste ano, 49,3% estão relacionados à violência física. Somente nos primeiros 20 dias de agosto foram iniciados 4.468 processos na área de violência de gênero. No primeiro semestre deste ano, o Estado também registrou 70 novos casos de feminicídio. Os números reforçam a necessidade de ampliar os mecanismos de proteção e o acesso das vítimas à justiça. E além das medidas judiciais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém iniciativas voltadas ao acolhimento das mulheres vítimas de violência. Entre janeiro e julho de 2026, a Sala Lilás, espaço destinado ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica, física e sexual, realizou 3.166 atendimentos. Outra ferramenta disponibilizada pelo Judiciário é o aplicativo Maria da Penha Virtual. A plataforma permite que mulheres em situação de violência solicitem medidas protetivas de urgência pela internet, sem a necessidade de comparecer presencialmente ao fórum. Até o dia 20 de agosto deste ano, o aplicativo recebeu 3.788 pedidos de medidas protetivas. A ferramenta amplia o acesso à justiça e oferece uma alternativa mais ágil e segura para mulheres que precisam de proteção. Olha só, gente, agora a gente finaliza a parte de notícias do programa de hoje, porém tem que voltar lá no nosso primeiro bloco para trazer uma informação nova, mais uma questão sobre toda essa situação envolvendo a Turp Transporte, o despejo da garagem. Isso porque o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com a CPTrans após o despejo justamente da garagem da Turp. Vou ler aqui para vocês justamente o texto que já está disponível nas redes sociais. Só entrar lá, TV Correio da Manhã e Correio Petropolitano. Mas vamos lá. O Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis realizou uma reunião na manhã desta sexta-feira, dia 28, com o diretor-presidente da CPTrans, o Luciano Moreira, para tratar da desocupação da garagem utilizada pela Turp e das providências relacionadas à transferência da estrutura da empresa, informações que nós já havíamos trazido, é claro, e trazendo aqui mais detalhes. No fim da tarde de ontem, o sindicato enviou um ofício à CPTrans e ao interventor da empresa, cobrando uma reunião urgente em decorrência da ação do despejo. O encontro aconteceu às 10 horas da manhã desta sexta-feira na sede do sindicato e contou com a participação do presidente Glauco da Costa, do vice-presidente José Eduardo Venâncio, do tesoureiro Luiz Antônio de Souza Ferreira e também do diretor-procurador Valdecir Martins. Durante a reunião, foi informado que a Turp já mantém tratativas com os proprietários de 2 terrenos para a locação de uma nova área destinada à instalação da garagem. Segundo as informações apresentadas, as negociações começaram rapidamente diante da necessidade de desocupação do espaço anteriormente utilizado pela empresa. Essas são as informações que nós temos até o momento, mas eu convido vocês a entrarem lá nas nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, para qualquer atualização vocês acompanharem em primeira mão. Então, com essas informações passadas, vamos agora para mais um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos.
Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. O jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez estamos aqui ao vivo com Lucas Toledo e com Gabriel Bulcão, que vieram conversar um pouco com a gente sobre um espetáculo que vai acontecer amanhã, no sábado, dia 29, aqui no Teatro Imperial, em Petrópolis. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Obrigado por receber a gente. Obrigado. Um prazer receber vocês. Sempre muito bom abrir o espaço para a cultura aqui na cidade, aqui no programa, para falar um pouco sobre isso. Mas, antes da gente falar especificamente sobre o espetáculo, vou pedir que vocês dois se apresentem para o nosso público. Eu sou Gabriel Bulcão, sou ator, diretor do espetáculo Aquilo que Você Não Vê, que é o espetáculo que vai acontecer agora, sábado, às 20 horas, no Teatro Imperial. Sou Lucas Toledo, sou ator e ilusionista. Esse espetáculo nosso, como ele falou, mistura as duas coisas. Então, a gente juntou o que a gente sabe fazer de melhor, direção, atuação, e criamos esse espetáculo. Perfeito. E já começando com você, Lucas, é muito importante a gente destacar exatamente o que vai ser esse espetáculo, mas para a gente poder entender um pouco melhor, queria que você falasse um pouco de você e da sua história justamente até chegar no Aquilo que Você Não Vê. Então, eu comecei na mágica novo, com 5 anos de idade, ganhei um kit de mágica, fui brincando,
Um pouco depois eu ganhei uns livros de mágica, comecei a estudar. E com 12 anos eu fiz a minha primeira apresentação profissional, assim, né, ganhando alguma coisa. E dali foram surgindo outras e outras, e isso virou uma profissão. Daí, quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer a Faculdade de Artes Cênicas, a CAULA, no Rio de Janeiro, a Casa das Artes Laranjeiras, e me formei como ator lá, onde a gente se conheceu, inclusive. E aí segui com as duas coisas, né, trabalhando como ator e como mágico, em eventos, enfim. E aí, quando a gente se conheceu lá, a gente teve a ideia de criar um espetáculo que misturasse as duas coisas, teatro e mágica, né? Porque o que a gente vê normalmente é peça de teatro ou show de mágica. E a gente queria fazer uma coisa que unisse as duas. A gente achou que uma coisa poderia melhorar a outra, enfim, fazer um produto interessante. Aí a gente se conheceu e falamos dessa ideia lá. E aí, alguns anos depois, a gente criou o nosso primeiro. Esse é o nosso terceiro espetáculo de mágica teatro juntos. Os outros dois eu estava sozinho em cena e ele me dirigindo. A gente escreveu juntos os dois. E esse agora, ele dirige também, mas está em cena comigo. Perfeito. Então, é isso. E você, Gabriel, queria que você falasse também um pouco dessa sua carreira que tomou um caminho um pouco diferente, mas também está tudo relacionado. Pois é surpreendente como a mágica... Eu fui absorvido pela mágica e foi muito bom isso, porque até então eu só fazia espetáculos de teatro mesmo. Aí, como ele disse, né, a gente é formado pela CAU e comecei a produzir os meus espetáculos. Até que a gente teve essa ideia de vamos fazer um espetáculo de mágica. Primeiro surgiu, vamos fazer um show de mágica, né? Melhorado, né? Vamos chamar assim. Aí eu falei, vamos colocar o teatro aí dentro também. Aí surgiu Fora Desse Mundo, que foi o primeiro, com o Toledo em cena, depois o Não Pisque, que os dois já passaram por aqui, pelo Imperial. E agora a gente talvez seja o mais teatro mágica mesmo que a gente esteja fazendo, porque tem dois atores em cena, a mágica tem o seu lugar, o teatro tem o seu lugar, mas ambos se complementam, sabe? Não fica uma coisa separada uma da outra. E eu estou em cena, não faço mágica. A mágica está com o Toledo. E eu acho que essa junção é muito interessante para o espectador. Mas, enfim, eu acho que, resumindo, a minha carreira ela deu essa virada muito por conta da mágica, e eu posso dizer que eu sou muito feliz com essa vinda de uma nova arte, né? Perfeito. E é uma junção bem interessante da gente destacar que, como vocês mesmos disseram, geralmente são duas situações diferentes, mas unindo elas tem, é claro, um produto bem diferenciado e que acaba sendo único. E agora, falando especificamente sobre o Aquilo que Você Não Vê, que vai ser, mais uma vez dizendo, apresentado amanhã aqui em Petrópolis, lá no Teatro Imperial, queria que vocês falassem um pouco sobre o que é esse espetáculo, porque a gente já sabe, teatro e mágica, mas do que ele se trata? Então, a gente fez o Não Pisque, que foi o nosso segundo espetáculo. A gente tinha como tema a falta de atenção causada por esse excesso de informação. Então, internet, né, a gente fica agarrado naquilo ali, enfim, várias outras coisas. E a gente achou que ainda tinha... Esse assunto ainda dava algum caldo, mas a gente quis aprofundar. Então, nesse a gente decidiu falar sobre essa coisa da aparência, que é causado também, assim, não causado, mas potencializado pela rede social, que é essa coisa de todo mundo tentar fazer coisas para parecer ser melhor do que mais rico, mais bonito, mais magro, mais jovem, né? Essa coisa meio performática que toma conta meio das situações. E todo mundo finge que acredita no que o outro está fazendo e os outros acreditam no que a gente está fazendo. Então a gente quis aprofundar nisso aí, que não é exatamente o mesmo assunto do outro, mas é como se fosse um braço, assim. E aí, inicialmente seria só eu em cena, depois a gente achou que os dois em cena também ficaria interessante. O Gabriel toca piano, então ele faz a trilha do espetáculo ao vivo, então a gente tem essa mistura também da música junto. E então a gente fala desse assunto usando a mágica, que é uma coisa que impressiona, que encanta, mas ela
é, entre aspas, falsa, porque não, né, existe um segredo, não é possível fazer alguma coisa, levitar, por exemplo. Então a gente usa isso como exemplo para falar desse assunto que também é uma coisa falsa, que a gente acredita, finge que acredita, mas todo mundo sabe que é falso, né? Então, basicamente é isso. É claro que, assim, é um espetáculo divertido, né, engraçado e tal, mas com isso que o espectador com certeza vai se identificar. E a mágica também, ela ilustra em vários momentos, né? Quem for vai ver isso, né? Ela ilustra o próprio assunto da peça, né? Como o Toledo falou, ela tem essa coisa do truque, né? Mas, inclusive, é uma coisa que a gente fala em cena, né? Um texto meu e dele, mas tem o truque, mas ela também mostra, não só por ser uma coisa que você acredita, mas que você sabe que não é verdade, mas o próprio assunto, a própria premissa das mágicas, é porque vendo fica mais fácil de explicar, né? A própria premissa da mágica também se torna texto, sabe? Não é uma coisa, a nossa peça, ela não é um texto, uma mágica, não, é um texto, uma dramaturgia. E dentro dessa dramaturgia tem o texto em si, né? Os personagens e a mágica, enquanto outra forma de linguagem de dizer que epidemia de vaidade é essa que está surgindo, sabe? Eu acho que isso é muito interessante porque é uma nova leitura da mágica, né? Porque acho que é importante dizer que a mágica, ela é muito vista assim em evento, em festa, em casa de festa, e no teatro, aqui no Brasil, é pouco explorada. Então, eu acho que a gente traz esse benefício para o espectador, que é de colocar a mágica no lugar dela, que é a arte, que é o lugar da arte, que é o palco, e unir ela às outras artes, assim como tem teatro, dança, circo, enfim, artes plásticas, artes visuais, existe a mágica também. Então, eu acho que ela é a dramaturgia também do espetáculo. Perfeito, até um ponto bem interessante de se destacar e, mais uma vez, é uma maneira incomum da gente conseguir relacionar esses meios artísticos e que, é claro, acaba sendo muito benéfico para a pessoa que está assistindo e também para vocês que estão se apresentando, por ter mais uma forma de, é claro, entreter essas pessoas e fazer com que elas reflitam também, levando em conta o peso da premissa dessa apresentação, desse espetáculo, que é bem mais profundo do que apenas um show de mágica, vamos dizer assim. Então, uma coisa assim, como é uma coisa nova entre aspas, né? Existem outras pessoas que fazem, mas assim, não é uma coisa comum de se ver, né? O teatro misturado com mágica, né? Ou é teatro sozinho, ou é mágica sozinho, mas por isso não tem nada mais difícil do que explicar para a pessoa como que é um espetáculo que mistura mágica e teatro, né? Porque ou a pessoa vai achar que é mágica que é texto e mágica, como ele falou, ou vai achar que é outra coisa. Assim, o que a gente pode garantir as duas artes estão integradas, né? Quem gosta de teatro vai gostar, vai aproveitar muito. Quem gosta de mágica vai aproveitar mais ainda. Então, é um espetáculo divertido. Quando a gente fala desses assuntos, parece uma coisa séria, né? É um espetáculo divertido, é para a família toda, né? Mas tem essas questões que a gente pode pensar e refletir sobre a gente mesmo, né? Para que a gente não entre numa coisa de truque, que é justamente isso, né? A gente fica fazendo truques o tempo inteiro para parecer ser alguma coisa. Então, é para pensar, mas é para se divertir também. A gente pode até relacionar com as animações da Disney, que teoricamente para um público infantil, mas o adulto que assiste também consegue pensar e ver como que os assuntos são muito mais profundos do que apenas uma maneira de entretenimento. Sim. E agora, para a gente poder finalizar, que o nosso tempo já está acabando, o Lucas já está mais acostumado a justamente essas apresentações. Queria perguntar para o Gabriel especificamente como é que está a expectativa de se apresentar aqui em Petrópolis pela primeira vez dessa maneira, fazendo parte desse espetáculo. Olha, a expectativa está alta, estou muito feliz de estar aqui como ator dessa vez, vim como diretor das duas vezes, né, como produtor.
Mas dá um nervosismo, né? Porque é mais uma apresentação e é uma responsabilidade, sabe? Eu acho que o ator, quando entra em cena, ele precisa dizer alguma coisa, né? Eu não sei entrar em cena de outra forma que não dizer alguma coisa, seja pelo riso, seja pelo choro, seja, enfim, pela alegria de um modo geral. Mas eu acho que também, se não tiver o nervosismo, a coisa não acontece no teatro, né? Então a minha expectativa é que o público vai se encantar, se emocionar, se divertir, e acho que muita gente vai sair pensando. Eu já estou pensando aqui como eu vou entrar em cena para poder contar essa história. Então eu acho que isso vai ser muito interessante, esse casamento entre nós e o espectador. Perfeito, gente. E agora, para a gente poder finalizar de fato, é claro que a gente não vai ficar falando sobre mágica e não vai apresentar. Então eu pedi para o Lucas poder fazer um truque para a gente. Vamos lá. Ó, trouxe aqui um baralho, que é o objeto mais comum usado pelos mágicos, né? No teatro, a gente tá mais distante, mas aqui de pertinho a gente consegue usar, porque todo mundo consegue ver em casa. Então, vou deixar isso com você. Para quem tá em casa, é importante dizer que a gente não combinou nada, a gente se conheceu aqui agora. É verdade. Né? Então, ele não sabe o que vai acontecer. A ideia é que você pense numa carta de baralho qualquer. A primeira que vem à sua cabeça, pode pensar. Uhum. Pensou? Uhum. Agora troca essa por outra, porque as pessoas podem achar que todo mundo sempre pensa na mesma. Tipo, Ás de Espada é uma carta comum, por exemplo. Não sei se você pensou nessa, não. Pensei. Pensou, né? Mas uma carta comum. Eu não quero que seja uma carta comum, quero que seja uma carta aleatória. Então, trocou já? Uhum. Quer trocar de novo? Você Não. que sabe. Não? Manter essa. Qual carta você está pensando? 7 de espadas. 7 de espada. Foi livre. E a gente não combinou nada, claro. Eu deixei uma carta virada ao contrário aí no baralho. Vou mostrar. Para qual que você acha melhor? Para cá? Para cá? Pode ser para essa daqui da... Essa aqui? Isso. Ok. Ó. Então, o baralho ficou fechado o tempo inteiro. Vou tirar as cartas bem devagar, ver se tem alguma coisa aí. Estranha. Nada. Olha só. Você falou 7 de? Espada. 7 de espada, olha só. Todas as cartas viradas para cima, menos uma. Tem que fazer um pouquinho mais para... Aqui, ó. Olha lá. Todas as cartas viradas para cima e uma virada para baixo, como eu tinha dito. Pega. Antes, fala para todo mundo de novo qual carta você pensou? 7 de espada. 7 de espada. Mostra para eles. Aí, pode botar aqui, ó. Exatamente 7 de espada. Que bom que você pensou nessa, né? Se tivesse pensado mais de espada, não teria como. Realmente é algo de se impressionar. A gente não pode deixar de destacar isso. E é claro que as pessoas que forem no espetáculo amanhã vão ter a oportunidade de ver muitos mais truques. E agora, é claro, como uma parte do roteiro justamente dessa apresentação de vocês. E para a gente poder finalizar agora de fato, pedir para vocês fazerem um convite para o nosso público, para eles poderem acompanhar amanhã. Então, amanhã a gente vai estar no Teatro Imperial, aqui em Petrópolis, às 8 horas da noite, com o espetáculo Aquilo que Você Não Vê, espetáculo de mágica e teatro. Esperamos todos e todas lá. Um beijo. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Foi um prazer receber vocês e tenho certeza que amanhã quem comparecer vai se impressionar. Vai, com certeza. Muito. Perfeito, gente. Com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.